Todos os dias, desde o momento em que acordamos até deitarmos na cama, nos relacionamos com máquinas e telas. Tablets, elevadores, cafeteiras, celulares, leitores eletrônicos, caixas de banco. O desenvolvimento de novos tipos de sensores, de movimento, toque, luminosidade e temperatura, cada vez mais utilizados em diferentes dispositivos de ambientes como empresas, residências, espaços públicos, museus e exposições, estão transformando a maneira como interagimos com o mundo. Para conversar sobre este cotidiano cada vez mais interativo, contamos com a presença do designer e programador Daniel Morena aqui no estúdio. Está começando mais uma edição do programa Entrevista, uma série que conta com a participação de um time de especialistas como o Daniel para refletirmos sobre o impacto das novas tecnologias na sociedade. Daniel, muito obrigado pela sua presença. Obrigado. Seja bem-vindo. Daniel, por que esses novos sensores estão revolucionando as possibilidades de interatividade? Basicamente porque esses sensores eles permitem uma criação de um ambiente mais, não só mais imersivo, como mais inteligente. Então, você consegue, pela presença das pessoas, determinar se um conteúdo deve ser exibido ou não, no caso de você estar falando de uma exposição. Você consegue fazer toda a questão de economia de energia necessária ao mundo que precisa ser mais ecológico. Então, se você não está presente ou se você não precisa que a luz tenha uma determinada intensidade, as máquinas controlam isso para você. E isso é uma tarefa que o ser humano faz mal, assim. Esse negócio de você prestar atenção e ficar controlando coisas é uma tarefa que a gente, como ser biológico, faz mal, entendeu? Seres humanos perdem feio para a máquina nesse ponto. Então, você delegar esse tipo de controle, de sensoriamento para o nosso conforto, eu acho fundamental, assim. E em relação ao conteúdo, isso, de tentar perceber determinadas coisas que você está fazendo, as suas ações em busca da informação, tentar setorizar a informação de acordo com o que você está fazendo, qual a ação que você está intencionando fazer, se eu estou descansando, se eu estou trabalhando. Por exemplo, ótimo, gente que está hoje em dia usando sensor de câmera tridimensional para capturar gesto e o cara está operando e poder manipular uma informação, tipo tirar uma radiografia da frente ou botar em paralelo, usando o Kinect, que é uma das coisas do hacker de Kinect, que é bacana. Tem carros agora que estão sensores que fazem estacionar sozinho. Não, e fadiga também, né? Que sentem para parar o carro. Assim, os exemplos são infinitos. A coisa do trânsito também, tem vários estudos seríssimos de você colocar carros guiados por si próprios para você evitar colisão. E como é uma máquina controlando isso, é aquela coisa da atenção, né? Você está com uma distância X, aí você parou aí, tem que parar e parar efetivamente. As máquinas conseguem fazer isso com uma precisão muito maior. Então você conseguiria aproximar os carros muito mais. Uhum. Então você conseguiria botar no mesmo hora de tráfego intenso, você colocaria, tipo, sei lá, 1/3 a mais de carros, só pela otimização que uma máquina poderia fazer de acordo com os trajetos e tal. E esses sensores também estão vindo mais baratos e mais baratos, menores, mais embarcados, mais precisos. Assim, um exemplo ótimo que você está falando disso é a coisa da precisão também, que a gente estava falando do Leap Motion. O Leap Motion ele é um Kinect para dedos. A gente tem aquele sensor Microsoft Kinect que pega o seu corpo, transforma ele como controle remoto para jogos. Temos até algumas imagens aí, né? O barato dele é que justamente ele é pequenininho e ele é feito especificamente para a biometria dos dedos. Então, é uma coisa que você vai conseguir ter uma tela que você vai fazer uma série de tarefas, mas que você vai fazer com uma precisão enorme, assim, porque os sensores que tem hoje, de câmeras tridimensionais, as que você tem mais acesso, elas são para o corpo inteiro, são de biometria de corpo inteiro. Essa é para você fazer tarefas muito finas, assim, o que é bacana. Então, ele parece um pouco será que ele é o sucessor daquela interface utilizada no Minority Report, um aprimoramento? É um possível, né? Na verdade, o que é interessante no Minority Report... Ele lembra muito, né? Sem a luva, né? Sem a luvinha. A história é coisa da biometria, né? Então, ele cria um mapa de pontos, né? A gente tecnicamente chama de mapa de pontos, é uma nuvem de pontos, né? Em que você tem uma série de algoritmos que você consegue fazer um sentido daquilo. Então, existe uma heurística também. Os seres humanos eles têm os dedos
Obviamente, né, eles variam de tamanhos. A proporção do ser humano é muito conhecida. Então, mesmo que seja uma criancinha e um adulto, a diferença do tamanho dos dedos, a proporção entre os dedos é parecida. E a proporção da mão. Então, você consegue, e até por isso mesmo, você estimar se é uma criança, se é um adulto, se o dedo é maior, se o dedo é menor, onde está a ponta do dedo, qual é a inclinação que é montar, você faz uma inferência lógica entre as pontas e as coordenadas. Então, esse tipo de refinamento de sensor, tipo, não vai ser mais sentir a temperatura do ambiente, vai ser saber o quanto você tem de temperatura, né? Teve isso um caso, essas câmeras já térmicas já são assim, né? Já tem câmeras térmicas muito boas. Teve essa crise da gripe aviária nos aeroportos, as pessoas viam, tinha uma determinada imagem que era tipo chance de 90% de você estar com uma febre de X graus. Aí você já ia direto, obrigatoriamente, para isolamento, para ver se você estava realmente com uma temperatura mais alta ou não. Isso tem a ver com a minha próxima pergunta, que é, a gente está cada vez mais cercado de interatividade. Será que a gente quer isso? Será que é isso mesmo que a gente quer? Ou é uma consequência natural da tecnologia? Ou o ser humano gosta de interatividade? A gente pode ver que as pessoas estão hoje assistindo televisão, manipulando um tablet ou um smartphone. Como é que você vê isso? Que faz parte do seu trabalho? As pessoas gostam? Ou tem gente que, obviamente, se sente talvez invadida com isso? Como é que é isso no seu trabalho e o que você pensa sobre isso? Eu acho que depende muito do resultado final, né? Por exemplo, você está numa exposição, por exemplo, que é uma coisa que é mais próxima do meu dia a dia, e você dá para essa pessoa uma informação que ela quer, você diminui o custo entre ela acessar a informação relevante para ela ou para que ela está querendo fazer sentido daquele recorte curatorial ou daquele conteúdo que está sendo exibido, eu acho que as pessoas acham incrível. Só que a gente também tem que lembrar do outro lado também, assim. As pessoas se sentem invadidas, mas elas botam o seu perfil no Facebook completo. E colocam no Google Earth, onde elas estão no Google Earth, e levam um Foursquare no bolso, então você sabe que o cara entrou em tal lugar em uma determinada hora, ou então que ele vai lá sempre e é o prefeito da área tal, sabe? Então, assim, essa relação entre privacidade e não privacidade é um problema que a humanidade ainda vai ter que resolver, assim, porque tem essas coisas, tem esses recursos, é útil pra caramba, né? Mas nem sempre você consegue fazer o melhor uso dela na prática. Eu acho muito engraçado porque uma das features que tem no iPhone, que é Find My iPhone, né? Encontre o negócio lá e tal. Teve gente que foi roubada e achou que tá aqui no Complexo do Alemão, entendeu? Como é que... Está lá, mas não vou lá recuperar, entendeu? Sabe essas coisas? E soluções interativas deveriam ou estão sendo utilizadas em educação, que eu vejo muito nessa coisa, informação e interatividade são coisas que se misturam bem. E, no caso, educação seria uma consequência natural. Você vê as soluções interativas sendo usadas em educação de uma maneira bacana? Vejo, eu acho que a interatividade ela é muito legal porque ela consegue criar, ela consegue diminuir barreiras, eu acho, emocionais entre você e determinados conteúdos que nem sempre são conteúdos digestos, né? Mas que são importantes de você aprender. A gente teve a oportunidade de trabalhar com alguns museus científicos. E a informação científica ela é muito emocionante. Só que você precisa ter um valor agregado. Temos algumas imagens de museus interativos, né? Museus e eventos, né? Isso é uma coisa legal. Então você pega, por exemplo, se você estivesse falando sobre química, a história da química, a história das pessoas, dos cientistas que fizeram aquilo acontecer, é muito legal e pode te motivar a querer aprender uma coisa que tem uma utilidade prática para você, mas que nem sempre na escola aquilo te é apresentado dessa maneira. Nem sempre as pessoas começam a contar uma descoberta científica, a motivação da descoberta científica, mas te dão logo aquela história de mover carbono de um lado para o outro, entendeu? Então, antes de você tentar entender por que é ponte de hidrogênio, qual é a utilidade, por que motivou as pessoas a fazerem aquilo? E eu acho que isso é um dos aspectos mais legais, eu acho, da interatividade, porque com a interatividade você usa recursos audiovisuais, você usa o espaço cenográfico,
e você monitoria pessoas que estão ali para ajudar, que têm uma relação diferente do que uma criança teria com o seu professor, e ela te dá acesso a todo esse outro aspecto possível da informação e te motiva a entender aquilo. Eu acho que os museus hoje estão fazendo um papel, esses museus que têm essa pegada, estão fazendo esse papel de emocionar e sensibilizar a pessoa para a informação. Porque a gente também não pode esquecer que a informação cresce muito, assim, a quantidade de horas letivas aumenta e vai sempre aumentar. Então, não é só aprender por aprender, porque eu acho que esse conhecimento, digamos assim, bibliográfico, a gente tem outras ferramentas para acessar. A gente tem o Google, a gente tem, sei lá, próximas ferramentas de busca que se surgirem melhores do que o Google, sabe? Mas esse conhecimento, ele está arquivado, entendeu? Não é isso que faz o conhecimento. É um aspecto do conhecimento. O sentido que você faz daquilo é que eu acho que é importante. Eu acho que a interação, ela te motiva e ela te dá possíveis sentidos para aquela informação textual, ou teórica, ou fórmulas, entendeu? Ela te dá todo um outro aspecto da coisa, dinamização dessa coisa, entendeu? Eu vejo que muitas das soluções interativas da tecnologia, tanto hardware, mais hardware até do que software, vem do mundo dos games, dos jogos eletrônicos. Por que isso? Explica pra gente por que essa tecnologia é tão presente, né, e absorvida nos ambientes interativos. Eu acho que é porque o game, ele é muito bem resolvido como linguagem, né? Eu acho que o jogo, ele é um momento de lazer, as pessoas se preocupam com que ele seja legal. Então, acho que isso já tem um valor agregado aí, que é só pelo fato dele ser uma coisa bem divertida, entendeu? Independente de qualquer coisa. E o hardware do jogo é avaliado pelo ser humano mais exigente do mundo, que é uma criança. Então, assim, se aquele negócio não funcionar, então, assim, são produtos bem feitos eletronicamente também. A gente estava falando até do Kinect. O Kinect é um produto muito bem resolvido, sabe? Assim, não dá pau, o negócio, ele tem uma série de coisas para te ajudar a acertar a biometria. Você consegue programaticamente controlar a inclinação dele para ver a pessoa toda, acertar a biometria para o que você está fazendo de tarefa, se é metade de cima do corpo, se é o corpo inteiro, dependendo da distância que você está do sensor. Então, assim, e a linguagem de você ter um conceito de tarefa, né? Tem um teórico que gosta de dizer que os jogos, eles são uma forma orientada de você passar por obstáculos, né? Ele te dá a tarefa, mas eles apresentam os obstáculos e você tem um feedback positivo, né? Então, você ultrapassa, você é recompensado, você faz determinada coisa, você é recompensado. Isso é muito bom para a educação. Você trabalha com feedbacks positivos. Então, à medida que você vai avançando nos obstáculos, eu entendi uma coisa nova, eu ganho um prêmio para isso. Por isso assim, que talvez você sente que as crianças são muito mais receptivas a soluções interativas, a ambientes interativos, até na tua experiência, tem a ver com isso? Eu acho que tem a ver um pouco com isso, que tem a ver com a linguagem delas, mas eu acho também que a criança, ela tem uma liberdade, ela se permite uma liberdade que muitas vezes a gente não se permite. Ela gosta de entrar naquele espaço e experimentar aquele espaço sem muitos preconceitos. Ela não tem muita vergonha de fazer uma coisa e não dar certo, porque ela não sabe o que é dar certo daquilo, sabe? Tipo, uma coisa que mostrou isso muito para mim foi uma vez que eu consegui levar o meu filho para uma exposição que eu montei, que eu não estava viajando, e a exposição estava no Rio de Janeiro, eu levei ele para ver. Só que ele era muito pequenininho, então ele não conseguiria entender a proposta completa daquela interação. Mas a interação, ela começava quando você apertava umas bolinhas, né? E tinha um feedback que você apertava, fazia um barulhinho, né? E dava informação, era um mapa grande que você correlacionava dados, né? Era uma coisa era uma linguagem em relação ao efeito borboleta. Então você apertava assim, pessoas que consomem carne numa determinada parte do mundo obrigam outras tantas a ter que desmatar tanto de território para poder ter, e isso impacta em CO2, que é mais do que não sei aonde da Europa, aí o mapa ia se interconectando. Mas o barato dele é que ele ia lá e apertava esse negócio, então ele obviamente não entendeu o sentido daquilo, ele tinha 1 ano e meio quando ele foi lá. Mas ao mesmo tempo ele entendeu que era um ambiente em que ele tinha uma coisa que ele podia apertar e ter uma resposta. Então, assim, esse tipo de relação que eles têm com
a coisa do feedback positivo. O jogo, ele trabalha isso. Então, não é só esse aspecto. Assim, tem pessoas que usam seriamente o jogo como treinamento, porque são obstáculos, você tem tarefas e tem feedbacks positivos te incentivando a superar esses obstáculos. Então, é uma coisa que é uma forma muito positiva de você educar, entendeu? Legal. Conversei com Daniel Morena, queria contar com a presença de vocês, com a participação de vocês no nosso próximo programa. Até lá!